sobre a cura do cego no tanque de Siloé. Hoje nós vamos terminar essa mensagem. Essa mensagem se encontra em João, no capítulo 9, todo o capítulo 9 fala sobre o cego, a história do cego. Nós vamos pontuar alguma coisa sobre essa situação. É certo que Jesus tinha sido ofendido pelos fariseus, que Jesus estava falando, discutindo com eles, e uma certa hora Jesus falou que filhos de Abraão, Deus faria das pedras. Que eles não eram filhos de Abraão, não. Eles eram homicidas. Eles eram filhos de Satanás, que é homicida desde o princípio. Eles falavam que Jesus expulsava demônio por poder de Beelzebul, falavam que Jesus não era nada de Deus, que ele era um impostor. E Jesus disse que antes de Abraão existir, ele é. Então, ele é aquele que é o nome de Deus. E isso deixou o povo muito nervoso, com raiva. Mas aí vem o encontro de Jesus com esse cego. Esse cego estava sentado, talvez em uma escada, próximo ao tanque de Siloé. O tanque de Siloé, quando foi construído, ou bem desenvolvido, por Ezequias, quando ficou sabendo que Jerusalém poderia ser invadido, porque estava a caminho, a Síria estava a caminho para poder invadir Jerusalém. Ele construiu um muro em torno deste tanque. E esse tanque tinha 25 metros de largura e 5 metros de comprimento e 5 de fundura. Mas Herodes, querendo enfeitar a coisa toda, bem depois, muitos anos mais tarde, fez ele com 66 a 67 metros de largura. Qual era a utilidade desse tanque? A utilidade desse tanque, além das pessoas, para entrar no templo, elas tinham que se lavar. Não podia entrar no templo impuro. Então tinha que se lavar. E eles utilizavam esses tanques para poder se lavar. E também essa água era água para manter a vida do povo da cidade. Mas esse tanque ficava no lado sul, ou leste-sul, não é nem no sul nem no leste, entre o leste e o sul, sudoeste de Jerusalém. E já o outro tanque já ficava lá em cima, mais para cima, na parte norte, ou na parte nordeste, né? Entre leste e nordeste, bem mais para cima, que é o tanque de Betesda, que por sua vez tinha mais água do que esse tanque. O tanque de Siloé significa o enviado. Existia uma profecia entre os judeus sobre o enviado. As águas do tanque de Siloé eram consideradas águas vivas. Quando um sacerdote pegava um jarro, e pegava lá um jarro de metal, e pegava água e entornava sobre o templo, ou sobre algo do templo, as pessoas ficavam maravilhadas. Por quê? Porque aquilo ali cumpria uma profecia. Olha, o enviado virá. O enviado chegará. Então, o Siloé era uma profecia do Cristo, que ele viria. Aí agora, como todas as coisas concorrem para o bem de quem teme e ama a Deus, segundo o propósito de Deus, aquele rapaz, aquele homem que era cego, que sentava ali quase todos os dias, Deus o fez nascer cego, porque Deus tinha um propósito com a cegueira dele. E o propósito que Deus tinha com a cegueira daquele homem era exatamente de glorificar Jesus, para que aqueles que não estavam aceitando Jesus, como eu sou, o que sou, o Yahvé, ou Jeová, ou Yahweh, que é o nome hebraico,
eles tinham que ser, de alguma forma, evangelizados. Então Deus prepara um útero de uma mulher, ali o menino está sendo gerado, Deus fala assim, não, você não vai ver. E ele fica sem ver até depois da sua idade adulta. E Jesus, aí tem um motivo real, porque Jesus pegou da saliva e fez do barro e pôs nos olhos e mandou ele lavar no tanque. Jesus estava mandando uma mensagem para aqueles estudiosos, olha, eu sou o que fiz Adão. Foi eu que soprei o fôlego de vida naquele boneco que eu fiz de barro. Eu sou Deus Todo-Poderoso em carne. Eu estou no meio de vós. Está cumprida a profecia de Isaías, falando que eu estaria no meio de vocês. Sou eu Deus encarnado. Sou eu Deus em carne. Sou eu o revelador da glória do Todo-Poderoso. Deus infinito, simples, humilde na carne humana. Essa hipotástia ou hipotástica do verbo, essas duas naturezas de Cristo, ali pronta. O homem Jesus, com suas vestes simples, no meio de homens simples, fazendo coisas milagrosas, coisas que nunca ninguém viu. É certo que quando eles pegaram esse cego, que já não era mais cego, e levaram na presença de provavelmente Potifar, ou na presença de um líder religioso, ele falou, mas você não é o homem cego que estava lá? Você não nasceu cego? Como é que você vê? Ele falou assim, Jesus fez lodo com a mão, pôs nos meus olhos, mandou lavar no tanque de Siloé, eu lavei e agora eu vejo. Mas como é isso? Como pode isso? Chama os pais dele. Chamou os pais vieram. Esse moço é seu filho? Sim, é nosso filho. Ele nasceu cego? Sim, nasceu cego. Como que agora ele vê? Que ele é nosso filho, nós sabemos que ele é nosso filho. Que ele nasceu cego, também sabemos. Como ele vê, nós não sabemos. Mas ele é maior de idade. Pergunta para ele. Aqueles homens não estavam enxergando as profecias. Não estavam entendendo que o Deus que fez o homem do barro fez um pouquinho de lodo para terminar a obra que ficou sem terminar no útero da mãe, porque é ele o criador do homem. A Bíblia fala que Jesus nunca vai ter ninguém por inocente. Ninguém vai ser inocente no último dia. Todo joelho se dobrará diante do Senhor e dirá e confessará que Jesus é o Senhor. Ninguém vai passar ileso. Jesus deixou a mensagem dele. Jesus mostrou para aqueles homens. Aquele homem imediatamente foi expulso daquele lugar, que provavelmente era o Sinédrio. E lá fora estava Jesus. E falou, você crê no Filho de Deus? Ele falou, quem é ele para que eu creia? Ele falou assim, este que fala contigo. Então este que fala contigo, aquele homem adorou Jesus, sabendo que ele era o Deus dos deuses, que ele é o Senhor dos senhores, que não existia outro além dele. Esta é a finalidade. Deus, existe um propósito para cada um de nós. Às vezes você pode estar perguntando assim, meu Deus, eu estou passando por esse caminho, mas Deus não queria que você passasse por esse caminho. Deus tem um caminho melhor para você. Você é chamada dele, mas ele permite você passar para você aprender e entender que só ele é Deus, que sem ele não tem graça nenhuma viver, que sem ele a vida não tem sentido. Você aprenda isso. Lida como aquele cego. Essa mensagem aqui na sua segunda parte, finalizando-a, eu deixo claro aqui que Jesus veio dar vista aos cegos e também veio tornar cego muitos que são religiosos e que são presos à religião. Às vezes você fala assim, mas por que esse fulano está tão bem na religião tal, tão bem financeiramente, e ele vive na heresia? Por que Deus não abre os olhos dele? Porque Deus veio abrir os olhos de um e cegar outros.
Deus tem compromisso com aqueles que é dele, para os seus chamados, os seus escolhidos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E Jesus trabalha para com os seus. Aquele homem cego ficou cego por muitos anos, mas ele serviu para a glória de Deus em Cristo. Qual é a sua utilidade? Qual é o trabalho que Deus tem com você? Deus não tem ninguém por inocente. Deus salva os seus chamados. Aquele homem era chamado na hora certa, no momento certo. Aconteceu ali a sua chamada. E ele teve o prazer de abraçar o mestre e adorá-lo como sendo Deus. Deus usa do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Nós não podemos questioná-lo. Para que questionar Deus? Ele é o Altíssimo. Consulta sua mente aí. Vê se você está sendo usada por Deus. Vê se Deus tem te chamado. Vê se você tem negado a chamada do Senhor. Vê se Deus tem te colocado dentro de um padrão e você fala: ah, Senhor, eu não aguento mais essa luta. Mas quem sabe essa luta é exatamente para que Deus glorifique o nome dEle através de você a muitos. Você é ferramenta. Você é instrumento. Deus é o seu Senhor. Ele é soberano. E Ele usa da sua soberania do jeito que Ele quer, do jeito que Ele deseja, do jeito que apraz. É assim que é. Que Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, possa nos ensinar a entender o seu projeto, os seus planos para conosco, para entender por que passamos por tudo isso. E se existe algum caminho que podemos passar na obediência, que Ele nos ensina o caminho de Siloé, e que nós possamos sempre lavar os nossos olhos para ficar limpos, para enxergarmos espiritualmente. Que nós não erremos o caminho. O homem era cego, mas não errou o caminho de Siloé. O tanque de Siloé. O tanque do que vem, do que virá. Deus seja glorificado em sua glória. Pai bendito, preguei a tua palavra neste lugar. Eu venho aqui, Jesus, agradecer a ti pelo privilégio de estar vivo, Senhor, de poder respirar, de poder falar, andar, ouvir, ó Pai. Muito obrigado pela minha vida, Jesus. Obrigado pela vida das pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Ó Senhor, demonstra para ela que o Senhor usa quem o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. Mostra este coração, às vezes, que está comprimido, porque fala: eu sirvo tanto o Senhor, mas estou passando por isso. Mostra que o Senhor está fazendo tudo o que tem que fazer para que seja glorificado o teu nome, e que na hora certa Ele vai entender. Mostra essa mulher que está passando por dificuldade, que isso tudo é um grande ensino que o Senhor está ensinando. O Senhor pegou o profeta Elias e sustentou ele. Corvos, mandou comida para ele, mandou pão. Mas depois ele foi em uma viúva que não tinha nada para oferecer. Tinha um pouquinho de azeite, e somente um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E ia fazer o último bolinho, comer com seu filho e morrer. Mas Elias ficou muito tempo na casa daquela viúva, e o azeite não secou, e a farinha da panela não acabou, porque tu és o Deus da providência, e tu age aonde o homem não age. Age nas pessoas. Demonstra o teu poder, a sua soberania, que as pessoas entendam que o Senhor é um Deus soberano. E querendo o Senhor agir, ninguém impede. Então, muito obrigado por nos escolher para pregar a tua palavra, pelo privilégio de falar do teu amor, de falar da tua pessoa.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.